Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti, e o que posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Santo Jesus, lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, cantarei a ti, e o que posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou. Jesus, nós entregamos a Ti esse momento, ó Pai. Nós nos rendemos a Ti por esse amor maravilhoso, Deus, que um dia se entregou por amor a nós. Abriu mão do Teu trono, abriu mão da Tua glória para que nós pudéssemos estar aqui neste lugar, Senhor Deus. E é por isso que nós cantamos, é por isso que nós nos rendemos a Ti com todo amor, Pai, e com todo prazer, porque um dia o Senhor sentiu o prazer de se entregar por nós, Pai. E o que nós podemos retribuir, Pai, nesse momento é o nosso louvor, é a nossa adoração, Pai, é a nossa vida, Pai. Por isso nós declaramos, por isso nós entoamos esse louvor e dizemos que o Senhor é bom, e dizemos que o Senhor é bom o tempo todo, Pai. Tu és bom em todo tempo, és bom, justiça está em ti, teu amor é pra sempre. A paz do Senhor seja com o vosso coração nesta noite. Eu gostaria de trazer uma meditação ao teu coração que se encontra no Salmo 124.
São apenas 8 versículos que eu gostaria de trazer ao teu coração nesta noite. Salmo 124, verso 1. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, então eles nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas altivas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. A mensagem deste Salmo 124, ela foi muito importante para o povo de Israel há cerca de 3.000 anos atrás. É uma pena que muitas pessoas não reconhecem a sua importância nos dias de hoje. Pessoas não se rendem a Deus, pois acreditam que Deus seja desnecessário. Outros chegam a afirmar que Deus não existe. Porém, neste salmo, Davi, ele afirma 2 verdades fundamentais das Escrituras. A primeira verdade que Davi afirma aqui é que Deus é o único capaz de salvar. E a segunda coisa que ele afirma é que o único meio de salvação é a confiança em Deus. Ou seja, só Deus pode salvar através da confiança que nós depositamos nele. No início do salmo aqui fala que ele é um salmo de romagem. E o que é romagem? De acordo com a lei de Moisés, os judeus deveriam ir a Jerusalém pelo menos em uma das grandes festas que aconteciam por ano para adorar no templo. Esses judeus, eles partiam de diversas cidades e eles viviam em direção ao Monte Sião. Alguns vinham de dentro da Palestina mesmo, enquanto outros partiam de outros lugares mais distantes. Então, na época das grandes festas que aconteciam em Jerusalém, os judeus se reuniam em caravanas que seguiam para Jerusalém em romagem. É uma espécie de romaria, que nós nesta linguagem nós já ouvimos falar muito em romaria. Em família, os judeus romeiros, eles levavam suas ofertas, seus animais que seriam sacrificados, e durante a caminhada eles cantavam cânticos ao Senhor. Então eles iam fazendo aquela romaria, e ali eles iam louvando, eles iam cantando. Então existem alguns salmos na palavra de Deus, dos salmos, cerca de 15 salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134, são considerados salmos de ramagem, que eram salmos cantados durante esses momentos de peregrinação. O rei Davi, ele foi o autor de pelo menos 4 desses 15 salmos. O Salmo 122, 124, 131 e 134 foram escritos por Davi, ele como autor desses salmos de romagem. Este salmo de Davi foi preparado como uma romagem e ele era cantado pelos israelitas enquanto eles subiam para a festa de Jerusalém. Ou seja, durante aquele momento de peregrinação, eles louvavam, eles entoavam. É como se fosse um inário nos nossos dias, onde nós temos ali várias composições, vários louvores sacros, o qual nós utilizamos para estar louvando. Este povo, eles usavam estes salmos para cantar louvores nas suas peregrinações. Esse tipo de louvor, ele levava o pensamento dos viajantes para cima, porque ele exaltava a pessoa de Deus, ele colocava Deus realmente numa posição em que Deus merece de louvor e de exaltação. O cântico inicia com declarações sobre o papel do Senhor em proteger e salvar o povo de Israel. Ele diz: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel.
Para pensar como aquele povo reconhecia Deus como sendo o seu protetor, Deus como sendo o seu ajudador, quando ele fala: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Então a gente vê que é uma exaltação a Deus por todos os momentos difíceis, momentos de peregrinações pelos quais eles passavam. Mesmo em momentos de lutas, mesmo em momentos de dificuldades, de sofrimento, eles estavam ali peregrinando, andando, estavam na sua jornada, mas eles não deixavam de louvar. Existem trechos na Bíblia em que água está ligada a refrigério, paz, vida, abundância, como por exemplo no Salmo também de Davi, o Salmo 23, no verso 3 e 4, fala que ele me faz descansar em pastos verdejantes, ele leva-me às águas tranquilas. Este salmo também de Davi fala de pastos verdejantes, fala de águas tranquilas, o Salmo 23, verso 3 e 4. Porém, a água aqui no Salmo 124, elas falam de momentos difíceis, né, o qual eles estavam passando. As águas teriam passado sobre nós. Que tipo de água você está recebendo nesses dias? Qual é a água que você tem atravessado? E em que situação que você se encontra hoje? As águas tranquilas do bom pastor, o pastor do Salmo 23? Ou as águas altivas dos inimigos, conforme nos descreve Davi no Salmo 124? Quem sabe essas águas têm vindo até você em forma de angústia, de medo, de incerteza, e você está a ponto de não suportar mais e quem sabe até se afogar. Apesar da narrativa do Salmo 124 ser baseada em fato histórico, aqui ele não menciona nenhum fato histórico, e nós sabemos que Davi era um homem que tinha um currículo rico em batalhas, era um homem que conquistou muitas vitórias, era um homem que tinha um currículo vasto aí de conquistas e de vitórias. Mas aqui o texto não cita nenhum homem e nem mesmo Davi, o qual possa depositar a sua confiança. A Bíblia fala que vão é o socorro do homem, e o Salmo aponta para Deus. Ele fala: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Quando Davi escreveu esse salmo, o povo já tinha uma rica história de livramento pela mão de Deus. Durante o reinado de Davi, Deus libertou a nação da opressão de vários dos seus vizinhos. Antes de escolher um rei para governar a nação, Deus levantou uma série de juízes para tirar Israel do domínio dos opressores estrangeiros. Antes dos juízes, Moisés e Josué foram instrumentos usados para conduzir Israel da escravidão do Egito para a sua própria terra. Poucos séculos antes de Moisés, a família de Israel foi poupada quando desceu ao Egito. Por trás dos comentários de Davi, nesses primeiros momentos, a gente vê a mão de Deus atuando, a gente vê Deus trabalhando ali na vida do seu povo. A palavra de Deus diz lá no Salmo, ainda no Salmo aqui, 124, no verso 4. Então as águas altivas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Olha como é maravilhoso a gente ter a proteção do Senhor. Eu falei que do Salmo 120 ao Salmo 124 são salmos de romagem, salmos ali onde eles, naqueles momentos de peregrinações, eles estavam ali entoando louvores a Deus, eles estavam exaltando o nome do Senhor.
E se eu pegar aqui no primeiro salmo, o Salmo 120, eu posso dizer para você, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Vou ler apenas um versículo de cada salmo. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Já é o primeiro salmo aí de Ramagem. Quer dizer, ali estava o povo adorando a Deus. No Salmo 121 fala: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O Salmo 122 fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou melhor, o Salmo 122. O Salmo 123 fala: para ti que habita nos céus, levanto os meus olhos. Você vê que todo o Salmo, eles estão exaltando a soberania, eles estão exaltando o poder de Deus. Aí vem o 124 que fala: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. No Salmo 125 fala: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Olha quantos louvores maravilhosos aquele povo entoava a Deus. Eu estou lendo apenas o primeiro versículo de cada um desses salmos de romagem. Mas se a gente se aprofundar mais no salmo, a gente vai ver quanta lição maravilhosa que tem para nós nos dias de hoje. O Salmo 126 fala que quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Ou seja, aquele povo estava voltando do cativeiro, estava voltando para Sião, mas eles estavam como aqueles que sonham, eles estavam felizes por recordar as bênçãos do Senhor. O Salmo 126 fala que, o 127 fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Todos os salmos mostrando alguma lição para as nossas vidas. O 128 fala que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O 129 fala: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. O 130, das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Cada salmo é uma lição, era um louvor que era entoado por aquele povo e que mostra para nós o grau de fé daquele povo, o grau de confiança que aquele povo tinha em Deus, a forma como eles exaltavam a Deus, como eles colocavam a Deus numa posição de exaltação, de glorificação. O Salmo 131 fala: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito com grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo eu fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe. Tal é a minha alma para comigo. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Olha que coisa linda. O 132 fala: lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. O 133, o penúltimo salmo aí de romagem, fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Fala da união. Olha que coisa maravilhosa. O Salmo 134, para encerrar, fala assim: eis aqui, bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Ele fala de louvor, ele fala de exaltação, e ele exorta a pessoa dizendo que bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Esta é a receita. Esta é a maneira da gente sair de uma situação de luta, de uma situação de tristeza, de uma situação de agonia, de aflição. Este é o método
o povo de Israel usava nos seus momentos mais difíceis, nos seus momentos de peregrinações, mas eles estavam ali de cabeça erguida, muitas vezes colocando para Deus a sua dificuldade, muitas vezes colocando para Deus a sua luta, mas não deixando de exaltar o nome do Senhor Todo-Poderoso. O momento que nós vivemos hoje é um momento difícil também, um momento em que a gente vê muitas pessoas desanimando, muitas pessoas perdendo a fé, muitas pessoas perdendo a esperança. Mas se a gente pegar cada conselho aqui desse salmo de ramagem, do 120 até o 134, que eram salmos cantados durante esses momentos de peregrinação, enquanto eles iam para Jerusalém, a gente vai ver que era louvor, era exaltação o tempo todo. Qual é o louvor que tem saído da nossa boca? É para exaltar a Deus? Ou que tipo de cântico tem saído dos nossos lábios? É hora da gente rever os nossos métodos, é hora da gente rever a nossa forma de agir, para que Deus possa trabalhar mais nas nossas vidas e dar livramentos como Ele deu para esse povo de Israel. Esta é a mensagem que eu gostaria de trazer ao teu coração nessa noite e repetir mais ou menos novamente, para que você grave no teu coração o Salmo 124. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga, Israel. Se não for o Senhor, amada igreja, que tem estado ao nosso lado neste momento difícil que nós estamos atravessando, ora diga, igreja, qual seria a nossa situação nesse momento. Que Deus abençoe você.